Olá, meus amigos da TVNM, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. Hoje, feliz da vida porque choveu, choveu, e para chegar aqui no Zezinho hoje foi complicado, mas quem vai falar para nós, quem sofreu mais para chegar aqui no Zezinho hoje, foi o meu amigo Bosquinho. Tudo bem, Bosquinho? Tudo bem, rapaz. Que boa a chuva, né? Você lembra de um governador que teve aqui em Brasília, que veio lá de Lusiânia, chamado Joaquim Roriz? Lembro. Ele falava que Brasília era muito bom, mas a humildade do ar é que era ruim. A humildade era ruim. Então, hoje choveu, a humildade do ar melhorou. E aí, tá tudo tem tranquilo. barro. Falar pro doutor, se ele chegar um pouquinho mais tarde aí, para vir aqui pro programa, cuidado lá no Mataburro, que o Mataburro, além de era estreitinho, ainda quebrou uma tábua daquela. Agora Ixi. que tá danado, tem que ir Virar certinho bem, mesmo, virar senão, bem. Senão cai. a vaca vai pro brejo. Vai pro brejo. Não é só Mataburro, não, a vaca vai também vai pro brejo. pro brejo. E tem um outro que falou também que o Juscelino Kubitschek, quando bolou Brasília, para fazer Brasília, ele não sabe o que o Juscelino tinha bebido, não, porque arrumou um lugar muito quente. E outro negócio, que pro Juscelino era tudo bem, que quando era a época do calor, ele vazava daqui, só vinha depois a hora que entrava o frio. São histórias aqui de Brasília, né? Mas tudo bem? Tudo bem. Pronto aí, né? Fazer uma chamadinha aqui na sexta-feira pro futebol raiz. Pé de ferro. Aqui é pé de ferro, né? Aqui é pé de ferro, futebol raiz aqui é pé de ferro. Tem E muita aí, novidade? aí as pessoas que têm filho em escolinha, tem criança de 4 a 7 anos, o primeiro programa vai ser sobre as escolinhas de futebol e sobre a necessidade das crianças irem para essas escolinhas e desde já irem se adaptando a andar descalço, correr na areia descalço. Quando começar a calçar chuteira lá pelos 9, 10 anos, já usar chuteira de trava, aprender a jogar na terra e outras coisinhas mais. Vai ser um programaço. Isso aí. Mas hoje o nosso assunto principal é a seleção brasileira. Tá com uma dificuldade danada o Dorival Júnior, porque quando ele começa a entrosar o time, um machuca. Professor, eu já vou jogar uma pimenta aqui em cima dessa questão, é o seguinte. Professor, o senhor foi professor de educação física. O condicionamento físico desses atletas está sobrecarregado ou está faltando alguma coisa aí para ajeitar esse atleta a não ter tantas lesões? Eu vou te responder, mas eu fiquei pasmo, embasbacado. Olha que eu tô vendo a final do campeonato mundial de futebol de salão e quem aparece lá no meio dos jogadores? Edivaldo. Eu não acreditei. O que o Edinaldo estava fazendo ali, meu filho? Federação de Futebol de Salão não vota nele, não tem nada a ver com ele. E o Edinaldo estava lá como se ele comemorando. Como se ele fosse o grande responsável pelo metrô da bola pesada. Eu não aguentei. A pergunta que você me fez aí, olha que eu olho, olha que eu vejo o Edinaldo, aquela bizarrice, eu não consigo. Bom, mas sobre a pergunta que você está me fazendo aí sobre preparação física, e preparação física, ela depende do atleta descansado, ela depende do atleta bem preparado, ela depende do departamento de fisiologia, ela depende
do departamento de nutrição, o Flaco Lopes lá, né, centroavante do Palmeiras, chegou, ele pesava 61 quilos, hoje parece que ele está com 74, 75. Tudo com suplemento, alimentação certa, preparo físico adequado e nutricionista. Bom, isso aí é o que a gente chama de treinamento invisível, né? O cara vai lá na piscina, vai lá na academia, faz ali o treinamento de campo com bola. Aí vai o treinamento propriamente dito, que é o treinamento no campo, ver vídeo, preparar a jogada na defesa, preparar a jogada para o ataque, preparar a jogada de bola parada no ataque, preparar a jogada de bola parada na defesa, etc., bater falta, etc., etc. Dizem que hoje em dia os empresários não deixam o jogador ficar batendo falta depois do jogo. O que Didi fazia, o que Ademir da Guia fazia, o que Zito fazia, o que Gesso fazia, o que Dicá fazia, o que Pita fazia e tantos outros faziam, porque pode lesionar o atleta. E aí, cada dia nós temos menos gols de falta, menos gols de bola parada. Mas a pergunta que você me fez, o que está acontecendo? Simples. Você põe o Edinaldo como presidente da federação, ele não entende lufas de nada que eu falei aqui. Como é que um cara é presidente de um país, tá, que já foi 5 vezes campeão mundial e não entende nada disso de futebol? Talvez ele seja até um bom empresário, né? Porque ele conseguiu ganhar a eleição, ele deve ter algum mérito. O problema maior disso tudo chama-se calendário. Ah, mas na Europa o cara joga domingo, quarta e domingo. Cada time da Europa tem 3 seleções. Pega um time médio da Europa, Atlético de Madrid. As reservas do Atlético de Madrid são tudo titular na seleção dos outros países, que não são a Espanha, que não é a Espanha. Qual time? No Fluminense, se você tirar 3 jogadores, o time acaba. Tirar o 3 não, 4, Fábio, Thiago Silva, Ganso e Arias. Acabou o time do Fluminense. Você pode botar 10 daqueles que chegaram lá, que não dá um. Aí não tem jeito, né? O time do Flamengo tem um time titular e um banco razoável. Ainda vai. O time do Botafogo ainda vai. O time do Palmeiras ainda vai. O time do Atlético Mineiro ainda vai. Os outros, meu filho, o Corinthians, se resolver esse problema de patrocínio aí, o Corinthians e o Vasco, os dois têm condição de evoluir, porque tem bastante jogadores, né, em várias posições. Mas eu tenho que falar uma coisa aqui, que o João Avelino e o Martim Francisco, 2 treinadores que eu tive. Martim Francisco era um velhinho, cara, sabia tudo de futebol. Você vê eu falando de futebol, você pensa que eu sei alguma coisa. Martim Francisco veio lá das Minas Gerais, era 10 vezes melhor do que eu, melhor do que a Tele Santana, melhor do que todo mundo. E o outro treinador que eu tive foi o João Avelino, 71. Ele falava assim: quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2, tem um. Quem tem 3, tem 2. Então o Fluminense tem um, não tem nenhum. Então o problema hoje do futebol brasileiro se resume a calendário, porque o nosso digníssimo lá, ele de terno, todo mundo suado lá. Eu não acreditei, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que o Edinaldo está lá. É ele. Então é isso. Uma pessoa que está no lugar errado na hora errada. Isso foi a mesma coisa que aconteceu na pandemia. Botaram um general aonde se devia botar um médico sanitarista. Então o cara estava no lugar errado na hora errada. Não que ele não fosse um general e não merecesse as condecorações que ele tinha,
Mas ele era a pessoa errada naquele momento errado. Deixa eu te falar, mas antes não tinha todo esse problema de contusões, o calendário também era bastante puxado, e você não via tantas lesões na época eu vou ali de 90 para trás. Não, 90 não, 2002 para trás. Não Primeiro, tinha. o campeonato não era de ponto corrido. É um campeonato de mata-mata. Então, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, tudo era de mata-mata. Você jogou um mata-mata hoje, você descansa uma semana para jogar outro. Hoje você tem jogo quartas, domingo e quarta valendo 3 pontos. E cada jogo desse do Campeonato Brasileiro, ou você vai para o primeiro lugar ou você vai para o último, igual o Fluminense. Fluminense campeão da América, campeão da Supercopa, 12 rodadas tinha 6 pontos. Então, isso é um diferencial. E eu vou falar aqui, eu já falei uma vez, em 2006, 2007 eu comecei a ir para o Rádio Esportivo Brasiliense, porque em 2010 eu aposentei. Eu falei assim, ó, hoje o futebol de Brasília está na segunda, às vezes primeira divisão. Daqui a 10 anos não vai estar nem na quinta. Eu falei isso em 2009, 2010. O professor, tá certo também que naquela época também os atletas, parece que, eu não sei, eles tinham mais gosto também pela bola, pelo cuidado também com o corpo. Lembra sobre o que eu falei sobre do programa Futebol Raiz, Aqui é Pé de Ferro? Eu não conheço um cara da minha idade, 70, 60, 55 anos, que não jogou com aquela bola dentro de leite, aquela bola dentro de leite plástico. Que ela vinha assim mais ou menos no tamanho da oficial, aí você tirava a válvula dela, ela esvaziava um pouquinho, porque ela, quando ela estava grande demais, o vento dava nela, não tinha goleiro que pegava, você não acertava o chute, entendeu? A gente falava assim, ela vareia, né? Vareia. Se bem que eu ia falar, e ela variava. A gente não falava, a gente era meio, só fugia da escola para jogar bola, então não falava a palavra certa, mas a gente falava, essa bola vareia, mas ela variava. Então, tinha todas essas dificuldades, o campo de terra, a poeira na cara, o vento batendo em você, e aquele descampadão, só tinha as 2 traves lá, né? E aquele vento com poeira, com redemoinho. Senhora que a bola então, corria mais que você todos esses jogadores jogaram em campo de terra, com chuteira, com aquela trava. Que chute? Não, com a chuteira com aquela trava feita de sola de sapateiro, que ó, que ela gastava, os pregos entravam no peito do pé ali, ó. Entendeu? E no calcanhar. Era tudo furado o calcanhar da gente. Era 4 furos na pata do pé e 2 furos no calcanhar. Então, aquilo incomodava. Esses jogadores, né, Pelé, Garrincha, Didi, Gerson, todos passaram por isso, cara. Então, até 2002, ó, que você falou aí nos jogadores, né? 2002 a gente tinha 5 jogadores entre os 6 melhores do mundo. Lembra quais? Vamos lá? Juninho Pernambucano, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno. Sim. Ele tinha um goleirão bom também, né? O Tida era excepcional. E o Marcão, melhor ainda. Então é isso, gente. Eu acho também, estou com o professor, que naquela época, hoje inclusive, ele vai falar no programa que ele vai fazer sexta-feira, que vai ao ar à noite. É o seguinte: 20 horas, hein? Pega lá, você que tem menino. Eu tenho formação em educação física, gosto muito de psicomotricidade, trabalhei muito com ginástica natural, e o programa vai ser
eles vão ser feitos por pauta, e esse primeiro programa eu quero fazer essa pauta, porque eu vejo muito erro aí nas escolinhas aqui de Brasília. Eu não sei no Brasil afora, eu posso falar aqui de Brasília. Então aí você tem filho, quando você vê o erro, você vai lá e fala com o professor. Pois é, então eu acho que hoje, o professor vai falar aí no programa dele, mas eu acho até que hoje as escolinhas de futebol de base também estão ensinando errado. Porque eu acho que esse negócio de sintético é bom, mas primeiro tem que botar o menino para sentir, ralar o joelho num terrão, uma bola diferenciada, né? E aí, quando for jogar um campeonato, alguma coisa, tem que ter, lógico, tem que aí sim, mas tem que ter treinamentos em campos de terra. Então, as escolinhas não ficar só ligadas aí em negócio de campo sintético ou grama, não. Tem que ensinar o menino também a jogar num campo ruim, porque ele não vai pegar um campo bom toda a vida. Vai chegar uma hora que ele vai pegar um campo ruim, e aí? Né? Você viu ontem Goiás e Santos? Sim, o doutor não veio aqui, né? Não veio. O doutor hoje... por falar em doutor, doutor, o que está acontecendo com o senhor? Está fazendo falta aqui é um trio parada dura. Se o senhor não der conta de passar ali no Mataburro, eu vou lá buscar o senhor. Fala que nós vamos lá buscar. O carro de lá, nós vai lá e pega você. E o Zezinho falou que vai arrumar lá. Falou que ele já está cansado de ver a gente meter a lenda que é Mataburro lá. Ô doutor, pelo amor de Deus. O doutor é santista, eu acho que hoje ele não veio por causa que ele está assim meio amarrotado. Mas deixa eu te falar aqui, cara. Aí, ó, você que tem filho em escolinha, você que mexe com futebol de campo, presta atenção nesse detalhe. Chegou lá na Europa, a gente ia jogar contra o Banespa. E o Banespa já entrou e ficou no campo de lá. O campo é assim, né? Comprido. O Banespa já ficou no campo daqui, à direita do sol nascente. E nós aqui a gente estava batendo bola à esquerda do sol nascente. E nós paramos de bater bola e água. Aí olhando o campo. Molhou só a nossa parte. Aí vai começar o jogo. Eu falei, nada disso. Vocês molharam aqui 10 minutos. Enquanto não molhar 10 minutos lá, não vai começar jogo não. Os 2 primeiros gols do Santos ontem. Molhou o campo do Santos e não molhou o campo do Goiás. Você viu a bola que o cara chutou fora da área e o goleiro do Goiás pegou e não deu rebote? Se é na grama molhada, ele dá o rebote. Tanto é que o Marcos, o Carlos não, o Marcos, o Cássio e o Fábio, quando treinam, eles treinam na lona e manda o cara jogar água. Aí o treinador chuta a bola na lona para ela bater na água. Entendi. Entendeu? É uma tática diferenciada. Não é? Os 2 gols do Goiás, outro matou o Santos em 5 minutos, foi 2 chutes, tava tudo molhado, a bola vira um foguete. Realmente. Mas aí é mérito da malandragem do dono da casa. Mas aí, como é que o Carille, os treinadores, tudo não viram isso? Não vê um detalhezinho, né? Que vira um detalhezão, né? Porque os 2 primeiros gols do Goiás foi isso. E o goleiro do Goiás não levou um gol num chute lá de fora da área que bateu no chão e ele pegou, não deu nem rebote, foi porque também não estava molhado. Se tivesse molhado, ele tinha levado o gol. Ele tinha levado o gol. E ele levou, tipo assim, eu acho que foi 3 chegadas do Santos que ele conseguiu defender. Tem uma que foi cara a cara quase, né? Mas, então é isso. Eu acho que as escolinhas têm que fazer a meninada jogar na lama também. Para aprender a sentir isso. Eu não sei se você já viu um filme do Adam Sandler, que ele pegou o carro da namorada dele, bateu e foi para um presídio e eles foram jogar futebol americano, que ele treinou os caras do futebol americano para jogar contra os guardas. É isso. Que ele treinou os caras na lama. Lembro.
Você assistiu esse filme? É a última jogada, não, como é que é? É um negócio assim. Jogada de mestre. É um Acho negócio que assim. é. E aí? Então tem que aprender. Tem que aprender a jogar na lama. Só jogar com a chuteirinha. Ah, outra coisa. Outra coisa. Eu ia falar da chuteira também. Outra coisa aí, ó. O futsal, né, que eu falei que o Edinaldo estava lá, eu não acredito. Viu o Edinaldo de novo. Eu não acredito. O futsal, ele hoje, ele substituiu a peladinha de rua, o golzinho de rua. Por quê? Porque o crescimento vertical aqui em redor da fazenda do Zezinho, a gente vê prédios aqui de 10, 12 andar, não tem mais o campo de terra, nem a pista de asfalto dá para o garoto bater a pelada do golzinho do asfalto tradicional. Então, o que acontece, cara? Com essa mudança geral, então o menino faz o futsal e ao que der 8, 9, 10, 11 anos no máximo, ele tem que fazer a transição para o futebol de campo. Ao que ele for pré-mirim ou pré-dente de leite, e ao que ele fizer a transição do dente de leite, do salão para o campo, porque o salão é aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí ele tem que fazer um estágio na terra, no campo de lama, com chuteira e importantíssimo, chuteira de couro. Essas porcarias da Nike, da Umbro, de plástico, essas chuteiras não valem nada, porque a chuteira de couro é igual a chuteira do pé da bailarina. Com o tempo, a sapatilha do pé da bailarina vira uma extensão do pé da bailarina. E a chuteira de couro, ela vira uma extensão do pé do jogador. E aquela chuteira de plástico, ela não se adapta ao pé, cara. A chuteira de couro é aquilo que o cara fala, né? O arreio do cavalo, aquelas coisas, tinha que ser tudo de couro, porque ele ia laciando, né? Se você pôr um negócio de plástico ali e começar a machucar um cavalo chucro, você não fica num ombro dele, na cela dele 10 segundos que ele te joga fora. Entendeu? Então, esses detalhes, cara, coisas simples, ó, 8, 9, 10, 11 anos, faz a transição, faz o menino bater umas peladas no campinho de terra, aí ensina ele a calçar chuteira de couro, de trava, né? Porque, mas no Brasil ninguém usa trava de alumínio, ninguém usa trava na chuteira. Cara, você tem que pensar que se você quer acreditar que seu filho tem algum futuro do futebol, você tem que pensar que ele vai jogar na Premier League, na Bundesliga, na Liga Espanhola, no Campeonato Brasileiro de alto nível, da primeira divisão. Eu vou usar essa chuteirinha de plástico da Adidas? Não, chuteira de couro. Aí você vai ter condições de avaliar você mesmo, a sua condição física, né? Então é isso aí. Eu acho que realmente hoje a seleção brasileira... Nós vamos falar dela agora, né? Nós falamos tudo. E a seleção, e vamos voltar então à pergunta principal. O que está acontecendo com o jogador brasileiro lá? Está todo mundo se machucando e o Dorival Júnior está com um pé na saída e outro na chegada. Eu acho que a culpa, ele é o menos culpado. Ele é o menos culpado. Mas depois de tudo que nós falamos aqui, vamos pensar o seguinte. Que essa geração de jogador aí, nenhum passou por isso que eu estou falando aqui. Que essa geração de jogador aí é um grupo de jogador mimado, jogador de empresário. Ontem
eu vi um cara falando um negócio na ESPN. Não, o meio de campo da seleção trouxe o Paquetá para segundo volante, trouxe o André para primeiro volante, mas nós perdemos jogadores importantíssimos. O comentarista da ESPN, né? Eu acho que aquele cara lá só entrou no campo de futebol com guarda-chuva e de galocha, porque nós perdemos um jogador igual o Casimiro, nós perdemos. Aí eu fiquei olhando assim, quanto que o empresário do Casimiro deu para ele falar aquilo ali? Porque não tem lógica, cara. O Casimiro saiu do Real Madrid, onde os cara, você me bota para jogar de volante, com Toni Kroos, com o Modric. E antes tinha um cara lá que não jogava nada, um argelino chamado Zinedine Zidane. Você me botar para jogar com os caras desses, eu posso estar com os dois pés amarrados, que eu jogo bola, cara. Ele foi lá no futebol inglês, ele é reserva, cara. Ele só joga aqueles jogos de Copa, de torneizinho. É igual quando vai disputar a Copa do Brasil, Sul-Americana, os jogos da Primeira Liga ele não joga. Então, cara, até os nossos comentaristas hoje, eles são amigos do jogador, cara. Não, porque o Vinicius tá jogando demais. Já é bola de ouro. E aí não. Eu não acredito. E aí, Zinho, o que você tá achando? Não, Fabrício Bruno, um zagueiro espetacular, não sei o quê. E aí, Alex, não sei das quantas. E aí, Grafite, não. E aí, o lateral é Richard. Não, o time do Botafogo e do Flamengo completo tem jogadores excepcionais. E o Palmeiras só campeão, bicampeão. E não sei não, estou com você, acho que vai ser tri. Então, quando você bota ex-jogador de futebol e aqueles molequinhos lá, aqueles Mauricinho da Rede Globo, entendeu? Aquelas patricinhas da Rede Globo para comentar futebol, não tem lógica, cara. Porque quem comentava futebol no Brasil? Juarez Soares. Quem comentava futebol no Brasil? Mário Viana. Quem comentava? João Saldanha. Quem comentava? Rui Porto. Quem comentava? O Cafunga. Todos esses que eu falei aqui, eles chegaram a jogar futebol e jogar dentro de uma qualidade boa. Porque o comentarista, quando ele é amigo do cara e vai pra balada com o cara, é o mesmo lance do professor que vira amigo de aluno. Cara, o comentarista tem que ser comentarista, o jogador tem que ser jogador, o aluno tem que ser aluno, o professor tem que ser professor. Esse negócio de professor, amiguinho de aluno, não dá certo, cara. Cabe ao aluno cobrar do professor e cabe ao professor exigir do aluno. Cabe ao jogador jogar futebol e cabe ao comentarista falar, se ele não está jogando bola, ele tem que ir para o banco mesmo, ele tem que ir para o barranco. Mas está tudo muito confuso, muito misturado, entendeu? O que aconteceu na história do futebol brasileiro? Por que a seleção é essa droga? Você pega lá o Júnior é jogador de futebol, Grafite é jogador de futebol, Alex é jogador de futebol, Richard é jogador de futebol. Um monte. Aí você pega um menino que não entende nada de futebol e bota junto com um jogador de futebol. Outro menino que não entende nada de futebol junto com um jogador de futebol. E todo mundo vai para a mesma night que o jogador de futebol. Você acha que eles vão criticar o jogador de futebol? Não vão, cara. Agora, um João Saldanha tinha tamanho para criticar. Um Rui Porto tinha tamanho para criticar. Um Nelson Rodrigues tinha tamanho para criticar. Um Zinho, cara. Um Zinho é um pouquinho melhor do que o Edinaldo, cara. Tem tamanho para criticar alguém, cara? O Zinho, cara, ele foi campeão do mundo porque os caras entravam de mão dada, não deixavam ele ficar rodando, cara. Entendeu? Ele era um enceradeira, cara. Que enceradeira?
Aquela que fica rodando assim no ladrilho vermelho, daquele tempo. Ei, gente, então o Dorival é o menos culpado. Toda essas conjuminâncias, né, essas periferias do futebol, elas estão intrigadas na descida, na ladeira abaixo que o futebol brasileiro está indo. Eu queria só falar um negócio aqui. O professor falou um negócio interessante aqui. Eu vou falar sobre o Hendrick, que saiu aqui de Brasília desses campinhos. E por isso que ele está diferenciado. Lá em Valparaíso, cara. Lá é tudo de terra, lá tem o Penharol lá. Isso, vai jogar lá contra o Penharol pra você ver, o couro come. Por isso que o Hendrick está começando a subir. Se ele não virar um outro lado aí, um patricinho. Ainda não começou a pintar o cabelo, não começou a usar a chuteirinha. Ele vai ser o melhor do mundo rapidinho. Ele é bom, o único defeito dele é que é muito pequenininho, né, cara? Mas aí se fosse... O Romário também era pequeno. Não, o Garrincha também jogava torto. Então, isso aí não vem ao caso. Outra coisa que você falou aí, ó, a importância de você, pai, que está assistindo esse programa aqui hoje, e com certeza vai assistir o Pé de Ferro, Futebol Raiz, aqui é Pé de Ferro, joelho valgo, joelho para fora, tudo culpa de pé chato. E qual é o problema disso tudo? Criança de 3, 4 anos até 7, 8 anos tem que andar descalça quando não estiver na escola, quando não estiver fazendo nenhuma atividade, andar descalça para fazer a curvatura do pé. Isso é verdade. Entendeu? Hoje está todo mundo esquecendo dessas coisas, isso é uma coisa simples, cara. Que lá no passado o pessoal olhava com muito detalhe isso aí. Né? Pois então, o problema da seleção, então, é justamente, não sei, vou dizer um azar, não é um azar. Não é um azar, né? É todo conjunto. Como dizia o meu professor de português, são todas as conjuminâncias que estão contra o Dorival, porque é o calendário, é o comentarista que é ruim, é a menina que é uma patricinha, é o menino comentarista que é o Mauricinho, é todo o sistema que está fora. É os presidentes das federações dos estados que elegem o Edinaldo. Então, cara, aí você queria, depois disso tudo que eu falei aqui, você queria que desse certo, cara? Se o doutor tivesse aqui, ele ia falar do como é que deixaram molhar um lado do campo e não deixou molhar. Como é que um cara que tem a vivência que o Carille tem de futebol, cara, ainda passou lá, eu tô lá vendo uns 15 minutos antes, o campo encharcado. Eu já fui lá no Serrinha fazer Brasiliense e Goiás. O Brasiliense empatou aqui e perdeu lá 2 vezes. Foi 2 vezes seguida, Copa Verde. Então, a gente tá, né, do lado de frente que a televisão pega a arquibancada, né? Então a tribuna fica de frente, ao contrário do que nós estamos aqui, entendeu? Lá no Aimé Pinheiro, a imprensa fica lá onde está a câmera e a torcida fica aqui. Então, cara, a câmera não olhando o campo lá do lado esquerdo e tudo seco do lado direito, e ninguém do Santos percebeu isso, cara. E o Carille lá sentadão. Bom, seleção matando, agora vai jogar agora contra. Não tem pergunta nenhuma para nós dois, não? Não, hoje não teve, não. Então tá bom. Hoje passaram em branco aqui. Joga agora contra. Dia 10, quinta-feira, contra o Chile lá dentro. Espero que não faça o papelão que fez de perder para o Paraguai, né? Ah, mas jogou fora de casa, o Paraguai lá dentro. O Paraguai é um América que hoje não tem nem mais série. Né? Bom, os times... Quinta-feira aqui em Brasília, dia 15.
Dia 15 aqui em Brasília. É terça-feira. Terça, né? Contra o Paraguai. Não, contra o Peru. Peru. Ah, é o Peru. Se fosse... O Carega? Quem que é o Carega? É o Carega, é. O Carega é do Ei, Peru. se fosse no domingo, a gente falava que quem morre de véspera é o Peru. Tá certo. Bom, matando a pauta aqui da seleção, 777 está vendendo até avião para... Está vendendo Vasco, está vendendo tudo aí, está indo embora. Você não viu o Corinthians também, não? Vasco, o Corinthians também. Timão estuda até, olha, o que o Timão estuda? Ó, entrar com pedido de tutela. O objetivo seria suspender as execuções Durante da 60 dívida dias. por 60 dias. Por quê? Porque, não sei se você acompanhou dos jornais, que o governo fez um checklist nessas empresas de apostas online, etc. Inclusive, parece que vai até proibir propaganda, né? Tinha mais de 260, parece que ficaram 60. E a do Corinthians caiu na malha fina. Ah, é? Aí o Corinthians está sem patrocinador, o risco de impeachment para o diretor, devendo 2 milhões e com as contas penhoradas. Tá ruim, quer. Mas então faz sentido aí, então, esse negócio do patrocinador master, que estava virando uma... Tá até perigoso, né? Eu até falei, né, do problema da lei seca lá, na época do boxe lá nos Estados Unidos, que virou um negócio criminoso, né? O cara sequestrava a mulher do cara que ia lutar lá e falava assim, se você não apanhar, você só vai pegar metade da sua mulher, a outra metade pagou. Vai mandar via correio. Realmente. Não, porque eu, inclusive, tenho uma crítica para falar sobre esse negócio de apostas, porque ultimamente o próprio, não só o futebol, mas tudo que entra, esse tipo de patrocínio, a credibilidade do evento já foi. Porque você fica, não vou longe não. Esse negócio aí do Goiás aí, molha de um lado, não molha do outro. Aí a gente já pensa, será que não tem alguma... Porque eu vi o Carille muito tranquilo, outras pessoas... Depois que eu vi o Marlon segurando o Martinelli para não disputar a jogada de cabeça com o zagueiro do Botafogo, e o Botafogo ganhou de 1-0, eu falei assim, ó, tem alguma coisa errada. Tem, ué. Porque o Marlon era quarto zagueiro do Fluminense. Era ele que tinha que disputar. Ele não disputou e o outro que ia disputar, ele segurou, né? Pois é, ué. Aí você começa a pensar assim, fala, acabou. Então, a gente que gosta aí do time, você gosta do Fluminense, eu gosto do Cruzeiro, o outro gosta do São Paulo, o outro doutor gosta do Santos, começa a desacreditar, por exemplo. Vou falar aqui de mim do professor, ele é Fluminense e eu sou Cruzeiro. O Cruzeiro foi jogar lá contra o Fluminense, o que aconteceu? O Fábio fechou tudo. O Fábio. Sim. E o goleiro lá, o Cássio, tomou um gol lá, que eu acho que lá até eu sei defendia. Rapaz, mas então, é o que eu falo. O Diniz era treinador do Fluminense, perdeu pro Cruzeiro. Sim. O Diniz foi pro Cruzeiro, perdeu pro Fluminense. Você tá entendendo? Então, eu vou te contar, viu? Então a gente começa a perder o gosto de torcer. Eu não vou longe, não. Em 70, era jogo da seleção brasileira, as ruas todas ornamentadas, você levantava de madrugada para assistir o jogo, você fazia, você comentava, você ia em qualquer recepção, dava os comentários sobre aquele jogo. Hoje, cara, você nem tinha, você vai, não, amanhã eu vejo o resultado. Mas qual era o nome do time de 70? Você lembra? As Feras do Saldanha. Hoje, você bota lá as dancinhas do Paquetá,
as dancinhas de não sei quem. Deixa eu só falar um negócio. Para encerrar o nosso programa. Você falou aí do João Saldanha. Por que ele não deu certo de continuar na frente da seleção? O Brasil ia fazer uma excursão na Alemanha, na França e um jogo na Espanha. Bom, chegou na Alemanha, numa entrevista lá. Você conheceu o João Saldanha? Eu lembro dele, mas assim, não tem muita... Eu sei falar. que ele era meio vírgula acima. O João Saldanha, ele é primo do Tom Jobim, maestro Antônio Carlos Jobim. Então a família toda... Intelectual, não gosta de música. Ei, um cara que em 1970 já era maestro, respeitado no mundo inteiro, o João Saldanha era primo dele. O João Saldanha foi fazer o jogo na Alemanha, chegou lá, o jornalista não conhecia João Saldanha, né? Conhecia o Feola, conhecia aqueles caras mais humildes, mais polidos, perguntou para o João Saldanha. João Saldanha, é verdade que no Brasil vocês estão matando mais índio do que formiga? Ele falou assim, olha, se a gente está matando mais índio do que formiga, eu não sei não. Mas que pelo menos é menos do que os judeus que vocês mataram nos campos de concentração é. Criou um incidente diplomático, pediram a cabeça do... Quem era o presidente? O presidente era o... Emílio Médici. Filho de alemão, caralho da quatro. Aí, não, mantém o João Saldanha que o time tá bem e tal. Foi pra França. Chegou na França. Outra porretada. Aí o jornalista metido é engraçadinho. Monsieur, João Saldanha, é verdade que no Brasil revolução não tem sangue? João Saldanha, revolução no Brasil é igual casamento na França, não tem sangue, cara. Explodiu de novo. Aí não tem mais gente. Ó, que chegou na Espanha ele já estava demitido. Já estava demitido. Aí não aguentou. 2 incidentes diplomáticos, um atrás do outro, cara. E não foi porque... Aí depois o Globo, que eu sempre chamei o jornal O Globo de... Tem um livro chamado A Revolução dos Bichos. E na Revolução dos Bichos tinha um porquinho lá chamado Garganta, que quando os bichos queriam se revoltar contra os porcos que fizeram a revolução, ele ia lá e falava de um lado, falava do outro e contornava a coisa. Eu sempre chamei o jornal O Globo, rádio, televisão e escrito, de Garganta. Porque é o que o povo... Pô, isso está errado. Aí eles iam lá e contornavam e ficava tudo bem. Aí falaram que o João Saldanha saiu porque falou que o Pelé era cego, não quis convocar o Dario. Não, o Dario era um bom moço. Inclusive até o Wilson Simonal, aquele dedo duro, entendeu? Pensou que ia ser convocado no lugar do Rogério, quando o Rogério machucou. Entendeu? Então, quer dizer, era uma palhaçada geral e o João Saldanha jamais admitiria isso. Mas o João Saldanha tinha tamanho para peitar esse sistema. Coisa que os Mauricinhos, as Patricinhas que estão aí nas televisões brasileiras não têm. E aí o substituto foi o Zé Galo. O Zé Galo. Que também, né? Mas aí ele foi o Garganta, ele apaziguou tudo ali. O Zagallo, ele tem méritos também, ele tem méritos, né? Ele já criou praticamente o 3 zagueiros, né? Que o Everaldo era um zagueiro pela esquerda, o Carlos Alberto adiantava, o Rivelino ocupava o lugar esquerdo e os 3 zagueiros, Brito, Piazza e Everaldo, ele já fez o que o Diniz fazia há muito tempo, o que o Diniz fez aqui no Fluminense, trouxe o volante para 4 zagueiros. O Zagallo já fez isso. Aí no meio de campo o Clodoaldo e o Gerson, meio de campo excepcional, o Rivelino, Jair, Tostão e Pelé. Aí, Timaço. agora, eu
tem que bater palma pro Zagallo, porque ele pegou um abacaxi para descascar, porque o Saldanha já estava com a seleção afiada. Passou tranquilo pela classificação. Ele ganhou lá no primeiro jogo? Você sabe que o que menos interessou nessas discussões foi o jogo. Foi os problemas diplomáticos que ele criou, né? Criou um problema diplomático lascado com a Alemanha, né? O Brasil era o Médici, depois veio o Geisel, todos dois descendentes de alemão. Criou um problema diplomático lascado com a França, né? Porque os franceses, até que o cara foi entrevistar o Charles de Gaulle, e aí o que o senhor pensa do Brasil? Ele falou, não vou falar nada, porque estava aquele negócio do mar das 200 milhas, né? Ele falou, não, o Brasil não ser um país sério. Então, ainda depois de um incidente desse aí. É isso aí, meu amigo, aqui no nosso Tribuna do Esporte, é história. Falou, gente, até sexta. Até sexta-feira, com o programa Futebol Raiz. Aqui é Pé de Ferro, com o professor João Bosco. Um abraço e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Doutor, volta! Volta, Nós vamos fazer a hashtag, volta, doutor. Vou escrever aqui, ó. Volta, doutor. Doutor, volta. Hashtag, faz aí, hashtag. Um abraço.